Eu vou falar sobre um homem muito bem sucedido, um homem de sucesso. Para o seu tempo ele foi top. Ele foi chamado para um projeto, um dos mais longos projetos que a Bíblia fala, um projeto arrojadíssimo para a época, e ele foi muito bem sucedido, muito bem. E hoje nós temos muitos homens muito bem sucedidos na vida, cumprindo o propósito do ser humano, né, de realizar coisas, mas esse homem, ele acabou dando uma escorregada e ele acabou arrebentando com a sua geração, seu filho, a sua descendência por gerações. E isso na Bíblia tem muitos que deram aquela escorregada, né? Homens, Davi foi um deles, né? Davi é um exemplo, modelo para a maioria dos crentes, né? Fala em Davi, o cara se emociona. Eu sou meio Davi, assim, sou guerreiro, mato gigante, leão, urso, todo dia, né? E esse cara, que era homem segundo o coração de Deus, mas não é do Davi que eu vou falar, mas o Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele foi muito bem sucedido em quase todos os seus projetos, eles eram muito bem desenvolvidos. Mas ele deu uma escorregada e jogou a família dele num buraco. Muito simples assim. Então, eu quero começar assim, introduzindo a palavra, lá em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, diz ali: Noé plantou uma vinha. Noé é esse cara que eu quero falar. Ele foi chamado por Deus, né, para construir a arca. A arca era um projeto de engenharia para a época. Olha, meu irmão, bem sofisticado. Vamos considerar o seguinte, que serraria que havia naquela época para trabalhar madeira, que tipo de máquinas e equipamentos que haviam para fazer todo o processo que era necessário, que tipo de tratamento químico, né? Que tipo de, enfim, materiais. Então Noé teve que desenvolver tudo isso aí, né? Ele teve que buscar a solução, e ele foi bem sucedido, enfrentou uma oposição, a zombaria, o escárnio, né? O deboche, porque o projeto dele era fora de contexto. Não chovia. Não, mas vai chover. Tem muita gente zombando, a gente prega que Jesus vai voltar, os caras dizem assim: cara, vocês estão dizendo isso há 2000 anos. Mas ele vai voltar, e está bem perto, mais perto do que nunca. E o Noé trabalhou, né, desenvolveu, criou, foi, né, e tinha comunhão com Deus, foi escolhido para fazer uma limpeza genética na raça humana. Então Deus escolheu a família de Noé, caiu nas boas graças do Senhor, Deus capacitou ele. Enfim, Noé é um cara muito bem cotado na Bíblia. Agora, olha só, eu tive um pastor que me discipulou, e ele dizia assim: ali, cuidado, todo homem
um dia tem o seu momento de loucura. E num momento de loucura, o cara pode destruir tudo que ele construiu ao longo de uma vida. Agora olha só o Noé. 120 anos trabalhando num projeto absurdo, mas bem sucedido, porque realmente o que estava planejado aconteceu. Os animais vieram para entrar na arca. Então o troço tinha fundamento. Mesmo depois de 120 anos de desgaste, de expectativa, de dúvida, quem não teria, né? O Noé estava firmezinho. Quando ele viu que tudo estava acontecendo, e de repente os animais entraram na arca, e Deus selou a porta por fora, e começou a chuva, o Noé disse: tá, cumpri. Que sensação, né? Maravilhosa. E ele cumpriu. E é muito importante isso na nossa vida, meus irmãos, é a gente ter a sensação de cumprir, mesmo pastor Anderson, pagando um preço, sofrendo. Vem escárnio, vem zombaria, vem desprezo, vem traição, vem ingratidão. Isso é o café, o almoço e a janta dos pastores, é esse sentimento. Puxa vida, cuidei daquele cara há tanto tempo, agora ele saiu falando de mim. Eu fiz aquilo, né? Ajudei aquele outro, agora ele está lá. Bom, o Noé passou por isso, mas vai chegar o dia em que tu, entende? Em que quando o Senhor voltar, o Senhor vai dizer: cara, sobe para cá, filho, tu cumpriu. Tu vai dizer: valeu a pena. Foi o que aconteceu com Noé. Agora o Noé vai para algum lugar na terra, porque, né, hoje nós sabemos que a arca parou no monte que nós chamamos de Ararat, mas ele talvez nem soubesse aonde realmente que ela parou. Mas ele começou, então baixaram as águas, secou a terra, aí tem animais, ele tem todo um começo de uma nova história, de uma nova vida, e vai tudo bem, até o momento em que esse homem toma uma decisão, e toma uma decisão errada. Capítulo 9, versículo 20 diz assim: começou Noé a cultivar a terra, começou a plantar um monte de coisa, e nessa plantação ele planta uma vinha. E a Bíblia aqui é bem sucinta, é bem direta, não faz rodeios. Ela diz: e bebeu do vinho, e embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo seja para seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Ali se abriu uma brecha na linhagem de Noé. Um pequeno texto, né, que nós lemos, tem a chave para uma maldição de centenas de gerações. A descendência de Cão virou escravo, perseguição, miséria, derrota, fracasso e morte por causa de uma palavra que saiu da boca do seu pai. Queridos, decisões nós temos que tomar todos os dias. E veja bem como a vida tem as suas sutilezas, tem
as suas variantes, e Noé estava fazendo, ele sempre foi um homem que fez tudo certo, ele sempre foi um homem alinhado. Noé não era um doido, varrido, não era um cara muito centrado, ele sabia o que estava fazendo, e ele estava fazendo tudo certo. Ele tem que cultivar a terra, temos que tocar, né, fazer as coisas funcionarem. De repente, no meio disso, ele planta uma vinha. Qual é o problema plantar uma vinha? E eu quero trazer isso para hoje, né? As nossas escolhas, que são de pessoas centradas, alinhadas, bem intencionadas, pessoas equilibradas, pessoas de bom senso, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que são íntegras, pessoas que realmente estão buscando aquilo que é correto. Aí lá no meio, junto aos seus propósitos, seus negócios, a sua vida, ele toma uma decisão que aparentemente não tinha problema nenhum, a decisão de plantar uma vinha. Mas plantando a vinha, colhendo os frutos, veio o sentimento de fazer o vinho. Vamos produzir o vinho. E agora, se temos vinho, por que não bebê-lo? E foi o que o Noé fez. Então veja bem, foram 3 decisões: a de plantar a vinha, a de produzir o vinho e a de embriagar-se com ele. E aí eu olho para o Salmo 1 e escuto o salmista dizendo o seguinte: bem-aventurado o varão que não ouve o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que eu quero dizer com isso? O mal é crescente. Primeiro tu ouve o fuxico, tu ouve o veneno das palavras venenosas que estão hoje todos os dias ao nosso redor, certo? Palavras que vêm para te confundir, para tumultuar as tuas decisões e as tuas escolhas. Enfim, depois de ouvir isso, tu começa a andar no caminho dos pecadores, mas isso não acaba aí, vai te assentar na roda dos escarnecedores. O salmista está dando só um exemplo de como o mal é crescente. Aqui também foi, plantou uma vinha, enfim, não tem problema nenhum plantar uma vinha, não tem problema nenhum tu ouvir pessoas, depende. É isso que eu quero que você pegue assim. Algumas coisas que nós, que vivemos numa sociedade relativista, não há nada ruim e não há nada bom, tudo é relativo. Não é assim. Segundo, e é isso que eu digo, ou nós somos um povo que saímos, fomos separados, fomos chamados para fora desse sistema, então nós vamos realmente filtrar, nós vamos amadurecer, nós vamos parar e vamos pensar e vamos ouvir Deus, para nós não sermos tão simplistas como foi Noé e como tem sido homens de Deus ao longo de toda a sua história, a Bíblia, a nossa história, a história da humanidade. Tornar as coisas muito simples pode nos deixar sem rumo, sem direção, ou encalhados num problema, como Noé acabou entrando num problema. Porque agora o que acontece? Ele planta a vinha, ele faz o vinho e ele toma um porre, se embebeda, e o troço foi tão feio que o tio Noé ficou pelado. Tu não tem cara de que já foi cachaceiro, né? Não, eu ia dizer assim, tu tem uma cara de cachaceiro, mas nunca foi. Não, também não. Porque o cara, para tomar um porre e ficar pelado, o cara foi, estava mal, o troço estava ruim.
O que acontece? O filho chega lá e vê o pai nu. Isso poderia acontecer com qualquer um de nós. Podia ser o pai, podia ser a mãe, podia ser quem fosse. Ele volta e chega lá e diz: sem Jafé, o pai está nu lá. O que os filhos fazem? Pega um lençol, vão caminhando de costa para tampar o pai. Quando eles chegam, quando o pai se recupera, eles não, o cão entrou ali, viu o senhor nu e veio aqui, nos avisou. Bom, olha só, eu acredito que o Noé estava ainda transtornado pelo pileque que tomou, não estava na sua razão, no seu juízo consciente. Ele estava envergonhado, irritado, e ele quebra 3 princípios, e eu quero chamar esses 3 princípios aqui, porque eles estão sendo quebrados dentro das nossas casas, pela sutileza das coisas do dia a dia. Sabe aquele momento de tensão, de estresse, e nós, nessa convivência, os acidentes acontecem, como aconteceu com o cão. O primeiro princípio é o poder das palavras. Eu tenho visto casa de cristão, de crente, que é um inferno vocal. Sabe, não há um temor, há um cuidado. Aliás, eu posso contar um testemunho para vocês. Eu comecei a pregar, como eu falei aqui, aos 23 anos de idade. Mas aonde Deus trabalhou a minha vida, me curou meu coração das feridas, das mágoas, dos ressentimentos e do meu vocabulário, foi com 35 anos de idade. Deus me quebrou. E quando ele começou esse processo, um dia dentro da minha casa, eles conhecem o Gerson, meu filho. O Gerson era um gurizinho de 8 anos, e o Gerson sempre foi calmo. O Gerson é uma pessoa, um cara muito inteligente, mas ele é tranquilo. Eu já sou sanguíneo, eu já sou meio hiper proativo, e o Gerson era tranquilo. E eu dizia uma coisa para o Gerson fazer, o Gerson saía. E eu dei uma xingada no Gerson e disse uma palavra, chamei ele de babaca. Naquele momento o Espírito Santo me pegou assim, pelo colarinho, e eu fui para o meu quarto e ele começou a falar comigo. Não amaldiçoa teu filho. Tu não sabe o poder que tem nas tuas palavras. E começou a falar comigo, e foi. Eu chorei muito no meu quarto, muito. Me levantei, vim para a cozinha, chamei a Marisa, chamei o Gerson, chamei a Aline, que tinha 4 aninhos, pedi perdão para eles. Perdão, me perdoe, me perdoa. Eu vivia chamando o meu carro de porcaria, porque eu tinha uma Belina 76, já estava virado só em ferrugem. Eu vivia amaldiçoando o meu salário, murmurando e criticando. Gente, por favor, eu sei que aqui não tem, pastor, murmuradores, mas lá na minha igreja, lá em Sapiranga, como eu vejo murmuração. Murmuração é uma adoração que desce ao inferno. Murmuração é algo que contamina a sua casa, a sua vida, expulsa o Espírito Santo da sua vida. Porque é exatamente o oposto de adoração. A adoração é que traz a presença de Deus.
Adoração é aquilo que você tem que viver 24 horas por dia, não é aqui, não é adorar com o Fabão aqui, né? Eu estava louco para bater na Kelly, aí quando vi o Fabão do lado, me deu Rafão, eu chamo ele de Fabão, Rafão. Cadê o... Lá está ele, lá. Aí quando eu vi aquele baita cara ali do lado, não, Kelly, fica tranquilo. A Kelly é muito querida, muito amiga nossa. A Karina, irmã dela, congrega com nós. Não sei por que ela e o Rodrigo não estão lá. Nós vamos discutir isso aqui ainda. Esses abigeatários, ladrões de ovelhas. Bobagem, gente. Eu não tenho nada disso. Estou muito feliz de estar aqui, de ver eles todos aqui. Eu quero que você pare para refletir no poder das palavras. Xingando o Gerson, fazendo tudo aquilo, e não só isso, reclamando, murmurando de tudo, e aquele dia eu pedi perdão mesmo, arrependido mesmo. Arrependido mesmo é determinado a mudar um quadro, e eu tomei essa posição. E a partir daquele dia eu fiz um pacto com a minha família. Eu disse para minha esposa assim: a partir de hoje, todos nós aqui, eu, tu, o Gerson e a Aline, se algum de nós disser uma palavra ruim aqui, maligna, negativa, o outro vai repreender. Pode botar o dedo no meu nariz, certo? Certo. Então tá, oramos. Mudou o quadro dentro da nossa casa. Mais umas 2 semanas depois, tinha esquecido do meu. E a Marisa assim: pois é, nós temos que comprar uns tênis para o Gerson. E eu estava mal empregado, eu estava ganhando mal, dava para comer, pagava aluguel. E nós tínhamos combinado, tratado de dizer, nunca mais dizer não dá. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai dar, vamos orar e vamos pedir para Deus. Mas a Marisa, nós temos que comprar um tênis novo para o Gerson ir para o colégio. E ela disse aquilo, eu disse: minha filha, não dá. E os 3 voaram com o dedo no meu nariz assim: está amarrado. Fiquei, dá, amém, me perdoa. Daquele dia em diante, aquilo marcou e nós começamos, e daquele dia em diante, Deus começou a mudar as coisas na minha vida, na nossa vida. As portas começaram a abrir, as coisas começaram a acontecer, porque o meu vocabulário passou assim: em nome de Jesus vai dar certo, bendito salário, carro abençoado. Poder das palavras. Palavras arrogantes que muitas vezes saem da nossa boca. Estava falando para o pastor Anderson, em todas as cidades que eu trabalhei, eu tento entender que principado governa aquela cidade. E eu custei a entender que Sapiranga tem um principado de orgulho. E eu não sei se Novo Hamburgo não tem também. A paz do Senhor, irmão. Olha a minha humildade. Sabe, querido, escute. Isso não é ficar acusando. Nós somos a igreja. Nós temos que ter olhos espirituais para discernir o mundo espiritual que nos rodeia. Porque sempre há um principado satânico governando. Espírito de orgulho, sabe o que é? O orgulhoso, ele não recebe nada. Ele só tem coisas a dizer, nunca a ouvir. Você lê capítulo 40 de Jó, leia sobre Leviatã, e você vai ver o que é o espírito do orgulho. A Bíblia diz, lá em Jó 40 diz que Leviatã é o rei de todos os orgulhosos.
Então ali revela o espírito de orgulho. Ele tem escamas tão fechadas que nada entra. Quer dizer, não tem palavra que toque o coração do orgulhoso. Ele não te ouve, ele te escuta para ver quando é que tu vai parar de falar, porque ele quer começar. Palavras venenosas. Fala sério, você nunca, né, aquela coisa assim, você dá uma palavrinha para cutucar, obrigado, irmão, obrigado. Às vezes eu descubro que estou fazendo isso. Sabe aquela palavrinha, o cara te pisou nos calos, aí vem o outro, e tu pega, não, mas é um safado mesmo. Palavras levianas, sabe aquelas coisas que a gente fala boca fora assim, tem que morrer mesmo. Você nunca fala isso, né? É só eu lá em Sapiranga. Eu sei que é. Então, querido, veja bem, o primeiro princípio que Noé quebrou, que trouxe, foi o desatar das desgraças na geração de Cão, na linhagem de Cão. Uma palavra de maldição sai da boca do pai. Segundo princípio, eu quero trazer isso para você com muito carinho, mas você tem que pesar bem isso. Pecado na vida dos pais abre brecha na vida dos filhos. Já sabe disso, né? Já ensinou isso aqui, eu tenho certeza. Pecado na vida dos pais. E a Bíblia está cheia desses modelos aí. O pecado de Noé acabou com Cão, o pecado de Saul acabou com Jonatas, e o pecado de Davi trouxe maldição para os seus filhos. E se você for olhando na Bíblia, ela está cheia de histórias, pequenas histórias de homens que viviam uma vida normal, bem de repente eles dão uma escorregada e jogam a família inteira. Querido, escute, hoje nós temos a cruz e a graça, nós não estamos debaixo da lei, mas esses princípios aqui continuam vigentes. Esses princípios aqui, e o terceiro princípio, que Noé quebrou, e esse talvez tenha sido o pior de todos, que poderia ser a solução de todos os problemas, o Noé quebrou o princípio do perdão na família. Se o Noé tivesse cabeça fria, tranquilo, sentado e disse, Cão, o que houve, filho? Não, pai, eu entrei lá e cheguei lá, te vi nu, mas foi sem querer. E eu não fiquei, eu corri para fora e chamei meus irmãos mais velhos para eles te socorrerem. O pai diz, filho, então tá perdoado, esquece isso. Mas o Noé se irritou com aquilo. E levianamente não foi capaz de compreender, não foi capaz de racionalizar a situação, de procurar realmente entender os sentimentos. Será que havia curiosidade num filho que não deveria ser nem um guri? Se ele viveu 950, Noé tinha 600 anos, provavelmente Cão já tinha lá seus 400, 500 anos de idade. Então não era uma curiosidade, não era uma maldade, foi um acidente, mas Noé, o pai, o homem alinhado, o homem correto, o homem chamado por Deus, ele parece que ele tem o seu momento de loucura. E amaldiçoa seu filho, lançando sobre ele uma maldição de escravidão. Falta de perdão na família. Falta de perdão. Gente, nós vivemos a graça, que é a essência do perdão. E parece que a coisa que menos aprendemos a fazer na vida é estender a graça. E hoje as famílias, os casais, têm uma dificuldade imensa de olhar um no outro e dizer, eu errei, me perdoa. Me perdoa mesmo. Pais
sentarem com seus filhos e olharem nos olhos: filho, pai errou, perdoa, pai, pai, não é isso, não quero isso para a tua vida. Eu tenho certeza que se você chegar em casa hoje, procurar seus filhos, primeiro fazer uma aliança com a sua boca, uma aliança com a sua família. Gente, vem cá. Aqui em casa a gente fala muita coisa errada, amaldiçoa, proclama coisas negativas, acaba destruindo com as nossas palavras aquilo que o Espírito de Deus quer fazer. Gente, escuta uma coisa. A Bíblia diz: o poder, a vida e a morte estão no poder da língua. Então vamos racionalizar. O ser humano, crente ou não, é um profeta. Sim ou não? Sim, senhor. E se você, na sua casa, você que tem o Espírito de Deus, se você profetizar coisas boas, você não acha que vai acontecer? Vai. Eu posso contar testemunhos disso, o meu tempo é que não está permitindo. Mas ser um profeta de Deus na sua família. Profeta que eu digo não é o cara que sai por aí falando línguas e dando profetada, para com isso. Mas é aquele que ora em casa, reúne a família e começa a declarar, abençoar. Sabe que eu aprendi com aquela xingada que eu dei no Gerson e o Espírito Santo me pegou mesmo para valer? Eu aprendi uma coisa, que até quando eu for xingar meu filho, eu posso abençoar ele. Olha aqui, guri. Olha aqui para mim, guri. Eu vou dizer uma coisa para ti, viu? Tu ainda vai ser um homem de Deus, tá? Aí o filho, apavorado: tá, pai. Tu vai ser uma bênção, viu? Ó, tu vai prosperar muito, Deus vai te... Mas fala sério assim, mas em vez de ficar lançando palavras de morte na vida do teu filho, abençoa ele, querido. Rega ele com o Espírito lá do alto. Ele é uma plantinha. Não derrama ácido, você mata ele. Faça um pacto, é simples. Reúna a família. Para isso você tem que vencer o espírito de orgulho. Mas eu em Novo Hamburgo acho que não tem em Sapiranga, né? Aí você chega em casa e diz: vem cá, pai, por isso que você é o sacerdote, você é o líder da casa, você é a autoridade divina. E se essa família não tem pai, tem a mãe, você então pega essa função para você. Reúne a família. Me perdoa, filho. Eu digo isso para você, eu faço isso, me perdoa. Eu estou errada, eu estou errado. Mas eu quero acertar, eu quero te abençoar. Você é meu filho, eu quero que a minha linhagem, eu quero que os meus netos e bisnetos e a minha geração seja próspera, abençoada, saudável. Você sabia que os judeus, tem algum judeu aqui? Não, né? Talvez tenha algum descendente judeu, mas os judeus, toda sexta-feira, eles reúnem a família, e o pai, o chefe do clã, ele profere bênção sobre os seus filhos todas as semanas. Não custa nada fazer uma jantinha lá com seus filhos e fazer uma oração e diz: filho, eu quero te abençoar para que tu seja. Aí o filho tem uma dificuldade na escola, lá em matemática, e o que você diz? Mas até burro, né? Não, ele não é burro. Deus deu para ele um cérebro que não é lógico e matemático. Pode ser que ele tenha vocação para pintura, para artes, para qualquer outra área. Mas diga: eu te abençoo, filho, para que Deus cumpra na tua vida o propósito que Ele te colocou nessa terra.
Aí você começa a ser um profeta. Aí você começa a edificar sua família. Aí você começa a curar, a reparar as brechas das gerações passadas. Começa a pedir perdão pelos pecados dos seus pais, seus avós. E começa a abençoar a tua família, e começa a identificar na tua família aquela linhagem de problemas. Minha avó era isso, a minha mãe era isso, sabe, eu vejo isso na nossa linhagem. Começa a orar e pedir perdão e abençoar teus filhos nessa área. Começa a curar os... Gente, vocês conhecem o projeto Escola da Vida? Conhece? Tem uma das tarefas do Escola da Vida é fazer com que os adolescentes escrevam uma carta. Está aqui a Grace. A Grace ganhou, foi a carta mais... Como é que é? Fala, qual foi o prêmio que tu ganhou lá? Hein? Não. O que foi a melhor carta, foi isso? A Grace, eu era solteiro quando eu me converti, nos casamos. A Aline, a mãe dela, nasceu num lar cristão, e a Grace já é a terceira geração que nasce num berço cristão. Então ela já vem com outra. E ela escreveu. Só que os adolescentes que escrevem carta, lá, se você lê, você chora. E aí você faz um raio-x dos problemas que tem dentro da família. Esses probleminhas que nós estamos tocando hoje aqui. Primeiro, o poder das palavras. O que mais fere dentro de casa são palavras. Eu não sei, nós temos uns minutinhos. Eu queria ministrar, pastor. Eu queria parar de pregar e queria ministrar. Eu sinto que o Espírito Santo está nos levando para isso. Eu tinha vontade de ver as famílias reunidas aqui.